E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde basicamente vocês fazem perguntas e eu as respondo. Então eu peço para você assistir esse vídeo até o fim, já deixar o seu like aí no vídeo e deixar nos comentários a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Lembro também que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Nele você encontra absolutamente tudo sobre o universo do futebol, notícias, informações de transferências, vídeos de jogos, de gols. É um aplicativo muito simples, fácil de usar, você pode personalizá-lo, definir aí qual é o clube de seu interesse para que possa receber notificações sobre ele, acompanhar também tabelas de campeonatos e resultados, não apenas do futebol brasileiro, mas de qualquer liga do mundo. Às vezes você não pode acompanhar o jogo ao vivo, mas dá para acompanhar ali no aplicativo a escalação do time, as estatísticas, receber também notificações quando o seu time vai jogar, quando sai gol e tudo mais. Eu uso e recomendo para vocês porque realmente acho que o aplicativo é muito bom e o melhor de tudo é que ele é 100% gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E vamos começar com a pergunta do Thales. Até que ponto vale a pena priorizar mata-mata e correr risco de rebaixamento no Brasileirão? Thales, obrigado pela pergunta. Eu acho que nunca vale a pena colocar em risco a sua campanha no Campeonato Brasileiro pela disputa do mata-mata. Às vezes eu entendo, você pode priorizar esse tipo de competição eliminatória porque entende que ali tem mais chance de ser campeão. Até aí tá beleza. Agora, se isso coloca em risco sua permanência na primeira divisão, já tá todo errado. Você pode até priorizar as Copas desde que esteja fazendo uma boa campanha no torneio nacional. Por exemplo, em 2012 o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que a torcida se lembra de forma positiva ou negativa daquele ano? É claro que se lembra da pior forma possível. É óbvio que ser campeão é muito bom, a gente quer ser campeão todo ano, mas a gente tem que entender que é muito time bom para pouco título grande. Então é meio óbvio que não dá para você ganhar tudo todo ano, especialmente no caso do Cruzeiro, que não é um time aí com as maiores arrecadações do futebol brasileiro. Hoje a gente tem pelo menos o Palmeiras e Flamengo que são destacados nessa condição financeira e o Corinthians que só não consegue se destacar porque foi extremamente incompetente naquela questão do estádio que puxa o time para baixo a todo custo. Mas são pelo menos 3 equipes que financeiramente têm uma arrecadação absurdamente superior à nossa e essas equipes têm que ser muito mais cobradas por título do que o Cruzeiro. E eu tô falando no âmbito geral, é lógico que a gente vai cobrar do nosso, Aquela lógica de mãe, Eu não sou mãe de todo mundo, eu torço só pelo Cruzeiro, então eu quero que o Cruzeiro seja campeão e os outros que se fodam. Mas eu acho que essa megalomania que o Cruzeiro entrou nos últimos anos, inclusive fazendo o clube gastar muito mais do que pode, é a origem do nosso problema atual. Entrou naquela coisa de ser campeão a qualquer custo e ser campeão a qualquer custo normalmente traz uma conta muito cara para ser paga no futuro. Então, tentando responder a pergunta de forma bem objetiva, se envolve risco de rebaixamento, dane-se os mata-matas, tem que focar no Campeonato Brasileiro. O Juliano Lima pergunta, não seria interessante tentar um empréstimo junto ao Palmeiras pelo Matheus Fernandes? Podia nos ajudar na Libertadores e no Brasileiro, já que já jogou na Copa do Brasil. Juliano, obrigado pela pergunta. Só para esclarecer, essas perguntas desse último 6x1 Responde foram antes da eliminação do Cruzeiro da Libertadores, Agora a gente já saiu dessa competição, tá vivo apenas em Brasileiro e Copa do Brasil, mas dá para entender a essência da sua pergunta, se é pra gente trazer o Matheus ou não. Eu gosto muito desse jogador, acho que o Matheus Fernandes se enquadra perfeitamente na ideia de um volante de melhor saída de bola. O que eu acho um pouco complicado é o Palmeiras aceitar emprestar esse jogador para um rival direto. Eu sei, o Cruzeiro está muito longe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Em tese, nós não somos um adversário pela mesma coisa, até porque a gente está vivo na Copa do Brasil e o Palmeiras vivo apenas na Libertadores. Mas eu acho muito difícil que o Palmeiras aceite um empréstimo desse atleta. Eu tentaria, Se fosse eu da diretoria do Cruzeiro, tentaria um empréstimo até o final do ano, seja com valor fixado ou não, porque eu acho que o Matheus seria um jogador que poderia nos ajudar bastante. Inclusive, boto bem mais fé nele do que no Jobson, por exemplo, que é um cara que destacou bastante no Red Bull, ainda não jogou pelo Santos e foi recentemente especulado. Portanto, eu gostaria sim dessa contratação do Matheus Fernandes, acho ele um ótimo jogador. E só para esclarecer em números, nessa temporada ele jogou apenas 4 partidas pelo Palmeiras, sendo 3 no Campeonato Brasileiro. Então ele poderia sim se transferir para outro clube. O Luiz Henrique pergunta, gostaria de saber sua opinião sobre qual é o limite entre dar muitas chances para um garoto da base, perceber que não deu certo e abrir espaço para algum jovem mais promissor. E ele termina dizendo que é fã do canal e abraço diretamente da Irlanda. Luiz, obrigado pela pergunta, um abraço aí para você também e para os demais cruzeirenses na Irlanda, que estão acompanhando o canal aqui de longe, muito obrigado. Mas eu acho que essa coisa do limite da paciência com o jogador jovem, ela tem que ser muito maior do que é o limite da paciência com o jogador mais velho. Por exemplo,
A gente tem alguns jogadores jovens do Cruzeiro atualmente, né, que estão integrando o elenco principal e jogaram muito pouco. E é natural a gente ver que no primeiro erro que um jogador comete, na primeira partida que esse cara vai mal, eu já vejo torcedores falando assim: "Ih, esse aí não vinga, o Cruzeiro não revela ninguém". Não revela porque não põe para jogar. E eu gosto sempre de lembrar o exemplo do Neymar, que é hoje o jogador brasileiro mais talentoso, né, mais reconhecido mundialmente, e o primeiro ano de Santos dele foi super fraco. Ele demorou muitos meses até pegar no tranco, aí no finalzinho do ano ele começou a fazer gols, foi se firmando, e na temporada seguinte ele explodiu. Ou seja, o Neymar teve ali uns 8 meses de futebol super fraco até começar a vingar, começar a se consolidar de fato. E aí, significa que todo jogador é Neymar? É claro que não. Tem muito jogador jovem que não tem metade do potencial do Neymar e muitas vezes a gente acredita nesses caras. Eu entendo que não existe muito bem uma receita. Não tem, se você der 3 meses de jogos para um atleta, ele vai vingar ou não vai. Eu acho que isso depende muito de jogador para jogador, é uma questão da mentalidade de cada um. Existem raríssimos exemplos de jogadores que já estreiam arrebentando, mas isso é uma coisa muito rara. Por exemplo, o Guilherme, né, que foi uma das grandes revelações do Cruzeiro nos últimos anos, acho que agora está lá no Fluminense, não teve a carreira que se esperava, mas quando ele subiu para o profissional do Cruzeiro, ele já entrou jogando muita bola de cara. Mas o Guilherme foi uma exceção, e a gente muitas vezes trata a exceção como regra. O fulano de tal já estourou no primeiro jogo, igual o Alexandre Pato. Primeiro jogo dele no profissional, ele meteu 2 gols pelo Inter, se eu não me engano. Aí isso é uma coisa que a gente vai cobrar de todo mundo? Não pode cobrar isso de todo mundo, porque isso é a exceção. Na minha ideia, né, o período ideal para você subir jogadores da base é no início do ano, até porque tem o campeonato estadual, que eu acho que nem devia existir, mas já que existe, ele deveria ser usado para isso. Você bota o jogador no estadual, que ele vai pegar adversários um pouco mais fracos, e assim vai pegando confiança e vai se desenvolvendo. Quando começa a temporada do Campeonato Brasileiro, esse cara certamente já está mais pronto, até no aspecto mental. E eu entendo que para você rotular um jogador como esse não vai vingar, esse cara não dá em nada, você tem que ver aí, cara, eu diria que pelo menos uns 20, 30 jogos do cara, sabe? Menos que isso, você desistir de um jogador, é jogar dinheiro fora, porque a gente tem que lembrar que cada jogador da base, o clube investe muita grana na formação desse atleta, e quando ele sobe e não tem oportunidade, seja dispensado, seja emprestado em outros clubes até acabar o contrato, esse é um dinheiro que foi jogado fora. E até o momento no futebol brasileiro não existe receita melhor para você salvar um clube da ruína financeira do que apostar na base e revelar alguns jogadores. E eu acho que esse é o momento do Cruzeiro fazer isso, porque a gente tem uma safra boa, tem muito jogador interessante no nosso sub-20 que pode ser aproveitado, e vamos torcer para que o Rogério faça isso, né? O Mano Menezes, a gente sabe, não era um grande adepto do uso da base, e eu espero que no momento que contrataram o Rogério Ceni, essa questão do aproveitamento da base tenha sido colocado como uma condição inicial. Se ele não fosse trabalhar a base, que nem viesse. O Anderson Damasceno pergunta: não há um certo exagero nesse discurso do Cruzeiro tem DNA ofensivo? Anderson, obrigado pela pergunta. Eu acho que de certa forma pode ser que haja sim um exagero. É óbvio, o Cruzeiro tem times ofensivos muito marcantes, históricos, que todos adoramos. Até quem não viu, né, o time do Cruzeiro da década de 60 e 70 conhece muito bem a história, né, a coisa do rápido e rasteiro como ataque do Cruzeiro. Mas as pessoas fazem recortes mentais muito curtos para falar que o Cruzeiro tem um DNA ofensivo e desconsideram os vários times do Cruzeiro que não tinham esse mesmo DNA e que ainda assim foram vencedores. Por exemplo, Copa do Brasil 93, 96 não eram times brilhantemente ofensivos. Libertadores 97, a mesma coisa, foi uma conquista até meio forjada mais na raça do que na técnica. E eu entendo que muitas vezes as pessoas forçam uma barra como se o Cruzeiro só pudesse jogar ofensivamente e o Cruzeiro jogar em uma estratégia de contra-ataque fosse algum absurdo. Não trato dessa forma, eu acho que essa questão do modelo de jogo é muito escolhida pelo técnico no futebol brasileiro. A gente não tem a mesma cultura que alguns clubes europeus de que nós vamos jogar assim e o técnico tem que se adequar. Não, eles não buscam técnico para respeitar a tradição histórica. Aqui no futebol brasileiro, cada técnico impõe sua filosofia, mesmo que ela seja completamente antagônica à filosofia do técnico anterior. E a gente viu isso recentemente agora, saída de Mano Menezes, chegada de Rogério Ceni, são completamente opostos. Eu entendo que existem circunstâncias para você jogar em qualquer formação no futebol, seja muito ofensiva, seja na retranca, seja no contra-ataque. Tem momento para tudo. E boa parte dessa filosofia de jogo tem que ser também moldada aos jogadores que você tem. Se você tem muitos atletas técnicos ofensivos, não dá para você jogar numa estratégia defensiva e de contra-ataque. Eu acho que essa, inclusive, era a grande bronca da maioria dos torcedores com o Mano Menezes.
porque ele queria fazer o time jogar em saída rápida, sendo que a gente não tinha qualidade para fazer isso. Nós não temos jogadores rápidos o suficiente. E eu sempre vou rechaçar muito essa ideia de que o Cruzeiro seja um time que só sabe jogar de uma forma. Não é. O Cruzeiro é um time multicampeão, com diferentes formas, diferentes técnicos. Inclusive é até interessante como a gente não consegue dizer assim qual é o técnico mais vencedor da história do Cruzeiro, porque nós tivemos vários técnicos ganhando títulos importantes, mas a gente não tem um Alex Ferguson, né? A gente não tem um Tele Santana no São Paulo. São muitos caras competentes que fizeram grandes trabalhos, mas nenhum deles tem destaque absoluto, e eu acho que para o modelo de jogo a lógica é a mesma. O Cruzeiro já teve grandes times defensivos, grandes times ofensivos, e o Cruzeiro não é uma equipe monocultural, né? A gente consegue jogar de diferentes formas e talvez isso diga muito sobre a grandeza do clube. Pereira Soccer pergunta: você acha que no centenário o Cruzeiro deve usar a camisa com o escudo tradicional ou as estrelas soltas? Pereira, obrigado pela pergunta. Cara, eu sou adepto totalmente de, estrelinha solta, tá? Eu sou totalmente fã, assim. Eu aprendi a ver o Cruzeiro jogando com as estrelas soltas, depois vários anos a gente tinha o escudo inteiro, né? Mas eu sou adepto sempre do Cruzeiro com a camisa estrelas soltas. Nada contra o escudo é muito bonito, mas eu acho que a camisa azul com as estrelinhas brancas, assim, é insubstituível e sempre vai ter meu voto. O Moisés Gonçalves pergunta: por que o Tostão, que historicamente é o maior jogador do Cruzeiro, não é valorizado? Moisés, obrigado pela pergunta. O Tostão não é valorizado por quem, cara? Eu não entendi muito bem essa lógica, porque eu acho que ninguém discorda que o Tostão seja o maior jogador da história do Cruzeiro, ou um dos dois maiores, né, disputando aí essa questão com o Dirceu Lopes. O Tostão é um cara que optou, né, por não ficar muito ligado ao Cruzeiro, até pelo trabalho que ele ocupa. Ele é um jornalista e ele tenta se manter isento. Eu acho que por isso ele não fica aparecendo toda hora, fazendo ações ligadas ao clube e tudo mais, mas é por opção dele, por uma questão profissional. Agora, ele ser valorizado, eu não conheço nenhum cruzeirense que não valorize e não tenha o Tostão como um grande ídolo, mesmo ele tendo jogado aí há praticamente 50 anos já. É o maior artilheiro da nossa história, é um cara super privilegiado no aspecto intelectual também. Para quem nunca leu o livro do Tostão, eu recomendo. Tem coluna dele em jornais aí de grande circulação semanalmente e é um cara muito foda, cara. Eu sou muito fã do Tostão, mais até pela parte fora de campo, pelos textos, né? Porque eu sou jornalista, ele também. E em campo, infelizmente, eu não tive a oportunidade de vê-lo. Mas eu não conheço nenhum cruzeirense que não valorize o Tostão como um dos gigantes, aí, um dos maiores, se não for o maior da história do Cruzeiro. E para fechar, a pergunta do Zinho: você sente falta de algum campeonato antigo que não existe mais? Zinho, obrigado pela pergunta. Cara, entre os torneios assim que eu vi e que não existem mais, eu sinto falta da Supercopa, né? Que era um torneio de critério histórico que reunia os clubes que já tinham sido campeões da Libertadores. É um campeonato que o Cruzeiro se deu muito bem, né? Conquistou 2 títulos, fez outras finais, e eu acho que era um campeonato muito legal, porque movimentava torcidas muito grandes, camisas muito fortes, né? Clubes realmente de massa, mas eu entendo que esse torneio acabou, assim como vários outros também acabaram sendo descontinuados aí na história, porque o calendário já é muito grande. E aí eu acho, por exemplo, se você tira do calendário a existência do campeonato estadual e tivesse uma Supercopa, seria um calendário muito mais atraente. Mas não vejo essa hipótese de voltar à Supercopa, até porque os tempos são outros, a Conmebol mudou muito de ideia e ela já está arrecadando muito dinheiro atualmente com Libertadores e Copa Sul-Americana, né, que são torneios que conseguiram se consolidar. Mas quando a gente assiste os vídeos ali de jogos da Supercopa, né, especialmente aqueles grandes confrontos no Mineirão, o Cruzeiro sempre com o estádio muito lotado, torcida presente, jogos assim extremamente nervosos, né? Era só jogo contra Boca, contra Racing, Vélez, né? Flamengo também, que era um time que tinha uma certa importância na Supercopa, o próprio São Paulo, que até hoje eu tenho na minha cabeça assim grandes times do futebol sul-americano, muito aqueles times que jogaram a Supercopa, né? Eu acompanhei muito pouco, eu sou de 89, então eu vi muito mais por vídeo do que por acompanhar na época, mas às vezes me dá a impressão que a Libertadores virou meio bagunça, sabe? Eu acho que depois que o Corinthians e o Atlético ganharam a Libertadores, pra mim ela perdeu muito do encanto. Passou a ser um campeonato mais comum, assim. Até então eu tinha aquela coisa de que Libertadores é coisa de time grande mesmo, de camisa forte. E convenhamos, Corinthians e Atlético nunca foram times conhecidos exatamente por isso. Isso não é uma tentativa de provocar, é mais uma questão de constatação mesmo, porque eu cresci tendo essa coisa de que um Cruzeiro, um Flamengo, um Grêmio, um São Paulo, um Santos
Esses são os times realmente maiores, né? E aí clubes que ganharam Libertadores mais recentemente, tipo o Inter e o Palmeiras, além desses que eu já citei, acaba que eu sempre tive uma visão um pouco diferente. É uma coisa pessoal, provavelmente eu esteja equivocado, mas só estou compartilhando mesmo. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!